Olá, tudo bem? Aqui é a Karina Rebelo, especialista em psicologia organizacional e do trabalho, cultura organizacional e saúde mental do colaborador. Bom, pessoal, mais um episódio do nosso podcast para falar sobre pessoas que inspiram e como inspirar pessoas. Dentro desse tema, hoje, nesse episódio número 4, tem uma convidada maravilhosa. É uma convidada que já foi minha prof, já foi uma pessoa que me inspirou bastante dentro dessas aulas pelo IPOG. É uma pessoa chamada Ariana Fidelis. Quem quiser acompanhar nas redes sociais, ela tem um perfil fantástico, traz informações maravilhosas. E Ariana, seja muito bem-vinda para falar sobre esse tema NR01. Saúde mental ficou em pauta nas organizações. Se apresenta para nós um pouquinho, quem é você? Boa tarde, Karina. Satisfação estar aqui com vocês. Para mim, uma grande honra dividir essa tela aqui, né? Você aí do Sul, eu aqui do Centro-Oeste. Estamos aqui dividindo informações. Bem, quem sou eu, né? Bom, estou psicóloga, clínica e psicóloga do trabalho. Há alguns anos já investigando a saúde mental dos trabalhadores, aí nas pesquisas, tanto do mestrado quanto do doutorado. Doutora em psicologia, especialista em saúde mental do trabalhador. Meu doutorado é nessa área também de saúde mental do trabalhador. Atualmente estou professora universitária, dou aula aqui na Universidade Católica, na PUC, e também professora de graduação e de pós-graduação, além de clinicar, né, e fazer aí intervenções nas empresas, nas instituições, com trabalhadores por meio de treinamento, desenvolvimento, mentorias e tudo mais. Nossa, eu fico imaginando quanta experiência aí nesse meio, quanta informação, quanta troca com diversos níveis, inclusive de gerações, né, Ariana? E dentro desse contexto, vamos falar um pouquinho do porquê que hoje ganhou tanta visibilidade esse tema saúde mental e, inclusive, virou uma norma, NR01. Me traz um pouquinho dessa história, dessa importância, porque penso que há uma responsabilidade social de cada um de nós. E isso veio aumentando muito nos anos, né? E me traz um pouco assim o que isso então culminou nesse momento e como que você percebe e vê e entende sobre esse movimento. Bem, quando a gente fala de doença, a gente tem vários livros de doença. Eu vou começar a gente pensando um pouco sobre doença. A gente tem manual de diagnóstico, a gente tem um manual de doença. Existem várias nomenclaturas para diagnosticar e catalogar as doenças ocupacionais, as doenças do trabalho, as doenças de uma maneira geral. A gente tem um DSM-5, né, falando aí de todas as complicações da saúde mental, e a gente só tem uma definição de saúde, né? Então, se a gente vai pensar que a gente tem muito mais como definir doença do que saúde. Desde então, a OMS traz aí uma disposição dizendo que saúde não é só a ausência de doença, mas é um complexo, né? É um conjunto de coisas que te traz um bem-estar físico, psicológico, social, é um completo estado de bem-estar. Então, quando a gente vai pensar na própria evolução da humanidade, a gente se deparou muito mais em olhar a doença do que a saúde. E isso culminou, claro, em grandes problemas como nós temos hoje. Em dia são várias doenças, mas afinal, por que a saúde está tão em voga? Por que a saúde mental, a saúde ocupacional ganha esse status agora de visibilidade? A gente sabe que essa não é uma discussão de agora. Se a gente entende que o trabalho é um estado de constante desgaste, a gente sabe que esse desgaste ele pode ser não somente físico. Só que não se dava muita atenção a esses fatores no trabalho. A gente estava muito mais preocupada com coisas relacionadas à nossa saúde física do que com a saúde mental. Com todo esse discurso psicopatológico que vem aí com esse boom das redes sociais, a gente percebe então agora essa ênfase. E é claro que a gente não pode esquecer
do grande advento que nós tivemos, que foi a pandemia da Covid-19, que apresentou que os agravos à saúde, ela não está relacionada somente com doenças físicas, mas com doenças psicológicas, psicossomáticas, enfim. Pensar na capacidade psicológica é pensar também que o trabalho ele pode afetar o seu psiquismo. Então, por isso, agora a gente tem toda uma discussão e uma norma regulamentadora que, para mim, é um avanço sobre esses aspectos. Sabe que penso que essa norma vai mexer com muitas organizações, principalmente as que trabalham ou pensam de forma pro forma, né? Que ficam imaginando que é mais custo para dentro da organização, já está difícil de contratar pessoas, mas eu fico imaginando o quanto a gente vai trabalhar para reter pessoas, para desenvolver o sentido de pertencimento, realmente pessoas que queiram fazer parte daquela cultura, uma cultura muito mais acolhedora. Ontem eu estava conversando numa instituição aqui sobre o assunto e nós conversamos sobre diversos fatores e o empresário muitas vezes ele não para perceber que não é mais um custo na sua folha, mais um benefício que ele tem que criar. É realmente ter uma compreensão dessa responsabilidade social e começar a fazer algumas ações, algumas atitudes internas lá na sua base, na sua cultura, com as suas lideranças. Não é o teu melhor programa, mas eu consegui dentro desse contexto, começar a trabalhar desde a comunicação, desde a parte do desenvolvimento das lideranças que interagem com essas pessoas. E aí é isso que eu quero perguntar para você, com a sua experiência, dentro do que você já percebe, vê e escuta, até dos exemplos que você vivencia e também faz das suas mentorias. De maneira muito prática, olhando a NR01, que alguns estão desesperados com ela, como é que a gente traz paz para eles para entender que o que é esse feijão com arroz que precisamos iniciar, que precisamos atentar o nosso olhar, quais são os primeiros passos para que realmente a gente consiga ser mais efetivo e avançar para programas mais complexos? Primeiramente, a gente precisa entender e fazer uma distinção, né? O que são, de fato, os riscos psicossociais do trabalho? Os riscos psicossociais do trabalho, eles estão ligados à maneira como as relações interpessoais, intercambiais dentro da organização, elas acontecem. Então, quando a gente fala que o trabalho ele tem um desgaste físico. Então, as normas ergonômicas parece que fica mais fácil. Mas quando a gente está falando da exposição aos riscos psicossociais, o empregador, muitas vezes, é lógico que ele não necessita ter uma formação em psicologia, mas é o que o trabalho faz com a saúde mental daquela pessoa. O que eu estar aqui diante dessa empresa faz com que o meu psicológico tenha ou não tenha um agravo. Então, são mecanismos que, primeiramente, nós precisamos compreender a cultura da organização. Você mata aí a charada, porque a gente vai ter que entender como são os estilos de liderança, a forma que essas pessoas contratam, quem são essas pessoas que contratam, o perfil do empregado e do empregador dentro dessa instituição. A partir disso, muitas vezes, esse perfil desse empregador, ele tem reverberado na característica da organização, do empregador. Então, a gente vai compreender como que é o estilo de liderança, como que as coisas acontecem, mas não como são as coisas técnicas, não como se liga o computador, mas a maneira como se ensina a ligar, o agente que ensina a ligar. Será que todas as vezes que eu estou nessa organização, eu tenho um profissional que me acolhe na minha dúvida? Então, esse meu jeito de gerir que é o que afeta o risco psicossocial. Eu tenho uma empresa que funciona com os melhores equipamentos, mas eu tenho um clima organizacional ruim, porque os chefes tratam os liderados como pessoas não inteligentes, como pessoas incapazes de aprender, como pessoas incapazes de se desenvolver. Então, esse clima que é intersubjetivo, que é o que vai trazer o agravo ao risco psicossocial. Então, o risco psicossocial do trabalho, ele está ligado aos fatores externos e às relações internas. E como eu, como indivíduo, eu percebo isso no trabalho. Está muito ligado à ideia da percepção do trabalhador, que muitas vezes foi deixada de lado pelas instituições, porque não se queria se entender
porque o que se quer é que ele entregue produtividade, mas a produtividade dele pode estar sendo afetada pelo líder imediato dele, que é um líder que persegue, que é um líder que não tem uma liderança eficaz, que muitas vezes é um líder laissez-faire, que deixa tudo à vontade, que não faz pontuações, que é uma liderança, por exemplo, que não consegue dar um feedback. Então, são esses embrólios, esses quiprocós que nós vamos juntando ao longo do tempo e do espaço dentro das nossas relações de trabalho, juntamente com o contexto externo daquele ambiente, vão fazer a soma e vão resultar nos riscos psicossociais. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a cultura e o clima da organização, como que essa organização funciona e quem faz ela funcionar. E o quanto é importante investir, né, nesses programas continuados e entender que o processo de desenvolvimento de uma liderança, ele não se encerra num PDL, num programa, num ano. Ele é um processo e quando tu traz essa questão de entender o contexto interno, externo, entender a questão do ambiente, o espaço, é compreender que a gente tem vários fatores que estão batendo, assolando, e a gente não tem controle sobre tudo. É um processo que hoje eu tenho um perfil e esse perfil também é moldado pelo meio. Então, é um processo contínuo de desenvolvimento, de planos. Cada ano é um novo desafio para a área de educação dentro da organização. E era uma área que até então não se tinha tamanho olhar, investimento, não se trazia para a estratégia do negócio. O quanto na estratégia do negócio se torna tão importante isso, né, Ariana? Na cultura, entender que gestão de pessoas está na estratégia. Hoje precisamos... Exatamente. Com e através de pessoas alcançar resultados. Não adianta ter o melhor sistema, não adianta eu ter a melhor estrutura, melhor sala, infraestrutura maravilhosa. Eu vou ter uma rotatividade alta e vou ainda criticar, crucificar a geração, dizendo que o problema é a geração. Será que é a geração ou é a forma que nós estamos ainda presos no passado querendo gerir o novo? Isso, essa reflexão que você traz é, assim, de fato fenomenal, porque não adianta nós pensarmos em uma organização que versa para o entendimento dos riscos psicossociais, da saúde do trabalhador, que não compreende as peculiaridades do trabalhador. E aí, voltando no primeiro passo, isso não pode ser entendido como custo. Mas eu até entendo o empresário brasileiro, porque a gente sabe que a disposição e a carga tributária é imensa. E aí se percebe que eu vou ter que ter um profissional para cuidar disso. E isso automaticamente vai gerar o custo. Só que a gente sabe que os custos com os afastamentos, com os agravos relacionados à saúde, são tão quanto ou até mesmo mais caros do que os investimentos. E quando a gente fala de educação corporativa, a gente está falando de um processo contínuo. Aí as empresas precisam procurar um diferencial de mercado, entender esse trabalhador. A gente sabe da dificuldade que se está em ter mão de obra disponível para o trabalho, mas a gente sabe também, em contrapartida, que o empresário ele enfrenta dificuldades financeiras, ele enfrenta recessões, ele enfrenta todo a burocratização de ter uma empresa no Brasil, e isso traz também um enfraquecimento do investimento na educação corporativa. Mas agora a gente, mais uma vez, traz a necessidade dessa educação, uma vez que ela vai fazer a diferença. Porque quanto mais desenvolvido eu tenho e melhor a minha percepção do meu desenvolvimento das minhas habilidades, da minha competência, é lógico que eu, trabalhador, vou performar melhor naquela organização. E um importante detalhe é que o trabalhador ele precisa perceber que a empresa, que a organização investe nesse desenvolvimento. Se ele não entende isso, ele também, de fato, não se engaja nesse movimento. Nós temos visto muito no Glassdoor, né? As pessoas falando sobre as suas empresas, trazendo ali o quanto para ela é importante, né? As práticas que a empresa proporciona. Isso também se torna um fator de atração, né? De novos colaboradores no momento em que eu consigo fazer um bom acolhimento. Tu traz alguns pontos bem importantes para as empresas.
A questão da tributação, ter um negócio no Brasil hoje é pesado, é difícil de manter esse negócio por N fatores, né? E dentro disso, eu acho que abre um leque para que possamos pensar no seguinte: será que todas as ações, elas precisam de custo e investimento? Isso faz a gente pensar, né? Porque daí logo o empresário, ele joga lá, já jogando para um plano de investimento, projetos, o que eu tenho que deixar de verba. E aí eu lembro das nossas aulas, eu lembro até hoje das nossas aulas, falar nisso, né? Eu lembro lá das nossas risadas, lembro de tudo. E você trazia questões muito importantes, como por exemplo, vamos começar a olhar os nossos indicadores, os dados que hoje existem. Vamos olhar o custo da nossa rotatividade, o custo dos nossos... Traz isso para números. O custo da nossa improdutividade pela falta da mão de obra, eficiência, cruza esses números. E aí vamos perceber até o custo do processo de admissão, qual a rotatividade dos 3 primeiros meses. Então, traz esses custos, isso ali já é um indicador que vai, muitas vezes, mostrar a importância do investimento num projeto, que não é um custo, e sim um investimento, para diminuir esses números e a gente potencializar e encontrar pessoas mais certas para os lugares certos e colocar da forma correta, né? Sejam interno, trabalhando com gestores, sejam com equipes e perfis adequados para aquela proposta ali. E dentro disso, a gente começa a perceber que é aquele feijão com arroz. Qual é o primeiro passo possível, né? E aí, gradativamente, o próprio projeto ele vai se financiar. Porque a gente vai perceber grandes conquistas a nível de pessoas e que vão impactar lá na ponta, né? Na lucratividade, no reconhecimento da empresa, ser acolhido pela sociedade e até mesmo a questões, podemos pensar da economia para conseguir um financiamento, conseguir entrar numa bolsa de valores. A gente vai precisar demonstrar como cuidamos do nosso capital intelectual, né? Esse é o grande desafio, é exatamente isso. Muitas vezes, quando a gente pensa e vê uma NR dessa, nós já pensamos automaticamente qual que é o projeto, qual que é o modelo que a gente vai comprar para implementar. Mas o fato é que os próprios registros e o estudo do entendimento como aquela organização tem funcionado e os próprios números são os indicadores. Espera aí, meu índice de rotatividade nesta área, será que demanda por causa de uma baixa salarial? Ou é porque já tem mais de tantas pessoas, X pessoas que vieram aqui e reclamaram desse supervisor imediato e eu não tomei nenhuma providência? Então, muitas vezes, alguém já está dizendo para os nossos RHs, alguém já está dizendo para a nossa gestão que existe um ambiente tóxico ali dentro e ninguém tem feito nada. Então, será que não é o momento agora, ao invés de a gente comprar grandes plataformas, da gente fazer uma avaliação daquilo que nós já ouvimos e entendemos e sabemos dentro da nossa estrutura organizacional, quais são os gargalos e olhar para esse gargalo agora e entender, bom, aqui eu tenho que fechar a torneira porque por aqui está pingando o meu lucro e então eu posso investir nisso, eu posso fazer isso, né? A gente não precisa sair aí atrás de um programa de implementação de NR01, eu entendo que ela tem uma normativa, que ela já tem um vigor de lei, que ela vai ser fiscalizada, mas a gente sabe que esse feijão com arroz, ele precisa ser cumprido. O básico que dá certo, ele tem que ser feito. E é o que muitas vezes o empregador e até muitas equipes deficitárias de um profissional de RH, da administração, da psicologia, da segurança do trabalho, que muitas empresas a gente sabe que não tem, falta isso. Então, talvez e pensar em criar isso primeiro, investir nesse setor, para depois a gente sair comprando programas. E aí sai mais barato depois, porque você vê exatamente o que eu preciso, né? E não dando tiro para tudo que é lado. E daqui a pouco eu posso estar até atendendo uma NR, mas não de forma tão autêntica e sustentável, porque tem um momento que eu não vou conseguir sustentar isto. E em vez de eu aderir para dentro de uma cultura, vai ser mais uma proforma ali, que qualquer problema financeiro é a primeira coisa que eu vou cortar. E aí eu posso ter, né, um viés aí, um revés bem impactante para dentro do resultado. E aí eu vou culpar a lei? Ou eu vou ter a consciência que foi eu que não fiz o meu feijão com arroz? Exatamente. E a gente precisa se atentar a esse fator, porque uma vez implementado, e se implementado, os trabalhadores vão perceber
a diferença e talvez o retorno seja mais difícil do que a implementação, né? Então, assim, a instituição, é claro que em todos os parâmetros ela precisa se atentar para esse processo de desenvolvimento e de intervir e criar planos de fato que funcionem para cada instituição. Mas eu gosto sempre de dizer, voltando lá atrás, que é uma coisa que nós, os especialistas, insistimos, mas os donos de empresa, eles não gostam, é que para a gente saber fazer tudo isso, a gente precisa diagnosticar. As pessoas entendem a necessidade do diagnóstico do médico, mas muitas vezes não entendem a importância do diagnóstico organizacional. Quanto você, no papel de consultoras, vamos falar assim, olha, a gente precisa primeiro levantar as informações para a gente trazer a informação fidedigna, trazer o aparato correto, trazer a intervenção correta. Ah, mas que nesse momento eu não tenho dinheiro. Mas olha, se a gente não fizer o diagnóstico, como que eu posso trazer com assertividade que é a sua liderança que precisa de um treinamento? É como você mesmo disse e se atentou. Não é só um PDL, mas a gente sempre insiste em PDLs e as coisas estão continuando da mesma forma. Será que não é hora da gente diagnosticar? E aí eu sou insistente em dizer que muitas vezes o RH dentro da instituição ele não consegue fazer isso, porque ele tem tantas atribuições, então é necessário contratar e buscar fora. Quando vai contratar e buscar fora, eles entendem que a gente já tem que chegar lá com treinamento. Não, mas a gente precisa diagnosticar. Mas eu preciso diagnosticar. Não, mas eu não quero, eu quero que você já fala isso, eu quero que você faz a palestra tal. Não é que as palestras, não é que isso não seja importante. Elas são, mas é como você tá aí tomando um remédio de dor de cabeça há muito tempo e tá com uma inflamação muito grande e você nunca faz o exame. E aí quando você vai fazer o exame, você descobre que tá com um tumor. Então, a gente fala dessa importância na saúde física, todo mundo entende, mas na saúde organizacional, muitas vezes os empregadores, eles têm essa dificuldade de entender. Tu sabe que você tocou no ponto, assim, ó, fantástico, porque muitos acham que já sabem fazer o diagnóstico da sua equipe. E já vem definindo, é isto, tu tem que trabalhar aquilo, isso aqui que não tá funcionando, porque o fulano age de tal maneira. Não, segundo as pesquisas de regulamento, tá aqui o que tu precisa trabalhar no PDL, a gente vai resolver. E não, né, Ariana? Tem muitas coisas que quem tá dentro da organização pode estar míope. Ou muitas vezes refém de uma situação, de uma pessoa onde ele pode estar fazendo a confusão entre culpa e gratidão e muitas vezes não querendo enxergar o que está na frente, com medo de perder um profissional. E aí vem aquela questão, por isso que nós, de maneira neutra, de maneira independente, consigamos olhar o contexto e criar a melhor forma de atuação, resgatando essa pessoa e auxiliando no desenvolvimento das pessoas e da pessoa, se especificamente for o indivíduo o problema. Então, eu sempre digo assim, né? A gente vai ganhar muito mais dinheiro com isso e vai preservar muito mais as pessoas com o cuidado do que o RH querer já sair fazendo várias ações por conta e acreditar que aquelas ações vão ser as fórmulas mágicas. Aí chega no final, o instrutor não serve. Chega no final, foi o instrutor que não conseguiu atingir o resultado porque a equipe não gerou aquilo que nós esperávamos de expectativa. Será que é o instrutor ou a empresa que quis atropelar achando que já tinha o diagnóstico correto? E aí eu faço um questionamento até para os profissionais da nossa área, né, Ariana? Eu estou bastante preocupada, porque muitos estão surfando para ganhar dinheiro na NR01, já ofertando a planilha do diagnóstico, vendendo a planilha, só os RHs fazer que vai estar tudo certo. Que é só fazer os treinamentos por uma norma que é nova e que ainda está passando por adaptação. Então, o quanto a gente está falando aqui, e por isso que eu quis te convidar, porque eu sei que tu é uma pessoa, assim como eu acredito na responsabilidade de estar trabalhando com vidas. Nós estamos trabalhando com pessoas, com organizações vivas. Então, ter essa responsabilidade, falar nessa profundidade, eu vejo como muito importante. Pelo menos é o que eu tenho visto aqui no Sul. Ontem eu ainda estava comentando, eu disse, pessoal, vamos parar de surfar nessa onda e vamos entender para realmente sermos agentes de transformação, né? Poder baixar um pouco esse desespero e dizer, calma, vamos olhar os nossos negócios com carinho. Vamos entender e botar o dedo na ferida e tá tudo bem, tem maneiras de se trabalhar, escutativa. Vamos entender o que de fato é escutativa. O que é comunicação não violenta? Às vezes, todo mundo entende do assunto, mas não conhece exatamente o que significa. Exatamente.
Isso é uma grande preocupação, porque acaba que o modelo que a gente insiste nisso é o arroz com feijão, mas parece óbvio, mas a gente tem que aprender que em administração o óbvio ele tem que ser dito, mas as empresas têm culturas particulares, né? Até a gente sabe disso, que dentro da cultura existem os clãs da cultura. Se dentro de uma instituição, de uma organização, tem várias culturas que são os clãs, imagina se a gente está tratando aqui agora de um país como esse, que só de diferença em termos de linguagem, nós temos várias. Agora, imagine em jeito de gestão. São muito mais, né? Então, se a gente vai pensar nisso, a gente está falando aqui de várias peculiaridades e as empresas e os consultores e as pessoas que estão aqui investindo nisso precisam se atentar. Não é só um esquema fast food, né? E aí eu conclamo também o empresário a pensar que essa coisa não acontece do dia para a noite. Então, essa pessoa que vende, às vezes, o negócio pronto, olha, vamos lá, falar sobre, treinar sobre, ensinar sobre que o trabalho tem riscos psicossociais, não é tão simples para você ensinar para a pessoa que a falta de autonomia dela é o que está deixando ela com essa baixa produtividade. Você pode esbarrar num indivíduo que não sabe nem o que é significado de autonomia no trabalho e que não compreende a produtividade como uma performance de entrega de tarefa. Então, são várias nuances que os profissionais precisam se atentar, e esse é um ponto muito importante que você coloca, né? A gente não pode ser leviano em sair trazendo propostas prontas. Eu digo sempre que não existe resposta simples para problema complexo. E estamos falando de comportamento humano. Se fosse tão fácil a gente fazer essas mudanças, né, na varinha de condão, tá tudo certo. Aquela máxima que nós damos risada, né? 21 dias você muda um hábito, muda um comportamento. Ou se tão fácil fosse. Se tão fácil fosse, né? Não é. Não é. Porque a gente tá falando... A gente pode entender uma organização a partir do nosso próprio comportamento. Vamos pensar que nós demoramos anos no nosso processo de desenvolvimento para a gente aprender o hábito de escovar os dentes. Se nós escovamos os dentes hoje, for por um processo repetitivo longevo aí, de muito tempo, onde as pessoas estavam ali dizendo, escove os dentes, escove os dentes. E a gente acredita que com 21 dias a gente consegue mudar a estrutura comportamental de um trabalhador com toda a vivência que ele tem. A gente não sabe com quantos anos ele chegou, mas vamos lá. Ele está aí com 37 anos na sua organização. Ele já tem 37 anos de desenvolvimento aqui nessa terra de meu Deus, e não é de um dia para o outro que ele vai deixar um valor, que ele vai repensar num comportamento. Perfeito. Não é tão simples. Perfeito. Eu acho que a gente chega ao final desse nosso podcast aí, fazendo uma grande reflexão, entregando para quem está nos ouvindo aí algumas dicas, reflexões. É um momento de pensar, porque, como eu digo, né, nós estamos vivendo uma era da consciência, tendo a possibilidade de trazer a nossa humanidade, de fato, a estar no centro dos processos, no centro da humanidade. E por muito tempo a gente deixou isso para trás. Por muito tempo a gente viveu como máquina, produzindo, operando e tratando as pessoas de uma forma tão lógica, quando até para a lógica ser formada precisam das emoções. E o quanto a gente está cuidando disso. E agora transbordou o copo. Precisamos ter atenção para não sucumbir. Então é uma grande reflexão. Ariana, para poder fechar, tem alguma coisa que você gostaria também de trazer? Alguma frase, alguma reflexão para quem está nos escutando? Bom, eu, como comumente falo nas aulas, que nós não podemos pensar que o trabalho é essa dimensão romântica que muitas vezes nos ensinaram. Trabalho tem desgaste e nosso papel muitas vezes é minimizar o desgaste, né? Minimizar os efeitos deletérios que o trabalho tem na vida das pessoas. Nós não podemos, muitas vezes, nós não temos a capacidade de financiar ou de movimentar mudanças nesse grande sistema capitalista. A gente sabe que nós estamos numa ordem de que nós temos que ter uma exploração pelo dono da capital. Temos que ter, não. Essa é a ordem capitalista, mas nós, como profissionais da saúde, nós temos que estar a favor dos trabalhadores e também dos empregados e tentar minimizar os efeitos
do desgaste do trabalho. Trabalho é sofrimento, o trabalho tem desgaste, nem sempre você trabalha com o que ama, isso tem que ser uma normativa, mas o trabalho ele tem que ser entendido como uma fonte de renda. Eu milito muito para tirar essa ideia romântica do trabalho, que a gente tem que trabalhar com o que ama. Se der certo, vai estar tudo bem. Mas a gente não pode impregnar isso na cabeça das pessoas. Trabalhar tem esse sofrimento sim, mas nós aqui estamos aqui para refletir e falar num podcast que existem maneiras de minimizar esse desgaste do trabalho, existe sim, né? Para que a pessoa possa garantir o sustento, porque, afinal de contas, como que a gente pode ir contra todas essas normas do capital? A gente não consegue. E a gente também não tem o direito e não podemos falar para o pai de família, não trabalhe na sua CLT. Não, ele tem que trabalhar porque ele tem que comer. Essa é a lógica. E dentro dessa lógica, a gente precisa minimizar para que esse pai de família, essa mãe de família, essa mãe que é uma rima de família, cuidar de si, cuidar da sua saúde. Nós, como profissionais da saúde, precisamos sim trazer essa reflexão para minimizar o desgaste do trabalho. Porque acabar com o trabalho a gente não acaba, então a gente não consegue fazer com que isso em massa, de que nós vamos viver, nós tínhamos que mudar todo o sistema capitalista, isso não vai acontecer. Mas assim, então, o que a gente pode fazer? Minimizar esses efeitos na saúde do trabalhador. Perfeito, porque o trabalho faz parte da vida, né? E o trabalho é ponte para conquistar os nossos sonhos, é a ponte para conquistar nosso bem-estar, é a ponte. E é aí que a gente entra com tudo isso. Ariana, muito obrigada de coração pela tua disponibilidade, por trazer esse teu conhecimento riquíssimo. E tu sabe que eu sou apaixonada por ti. Então, assim, ó, uma gaúcha aqui falando, né, uma goiana. Barbaridade, não tem nisso. Uai, né? Eu tenho que soltar um uai aqui. Uai! Ariana, muito obrigada. Bom, pessoal. Eu que agradeço. Muito obrigada. Pessoal, estamos encerrando mais um podcast 04. Acompanhe. Quem não assistiu os demais, tem o 1, tem o 2, tem o 3. Entra lá no nosso canal do Spotify. Baixe 1 a 1. Olhe, acompanhe, se surpreenda, faça suas reflexões. E também sugira, né, pessoal? Por favor, entra lá, coloque seus comentários, que também são muito importantes para nós. É um bate-papo, é uma construção. Então, tivemos aqui a Ariana Fidelis. Quem quiser acompanhar, acompanhe lá, porque ela tem muito conteúdo bacana. Falamos a mesma linguagem, por isso que eu trouxe ela, para reforçar esse bate-papo maravilhoso. E nos encontramos no nosso próximo podcast. Um grande abraço e até mais!